Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje mais um vídeo de entrevistas. Costumava falar que eram vídeos especiais, mas agora tá quase que virando... tá virando mais frequente, digamos assim, né? A gente tem tido aqui a visita de vários gestores para trazer os seus pontos, falar dos seus fundos, falar das suas casas. E hoje, mais um vídeo de entrevistas, a gente vai conversar com o Daniel Caldeira, da Mogno Capital. A gente vai focar aqui principalmente o MGFF, o Mogno Fundo de Fundos, que soltou um relatório gerencial agora há pouquinho, né, há poucos dias, e vocês mandaram muitas perguntas. Eu até abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para que vocês pudessem mandar perguntas mesmo para eu poder perguntar, que é o Daniel. Ele abriu essa disponibilidade aqui para a gente bater um papo, tirar essas dúvidas, esclarecer algumas coisas, afastar alguns receios, trazer algumas novidades aí do fundo. Então, quero dar aqui as boas-vindas ao Daniel Caldeira. Daniel, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua disponibilidade. Nod, eu que agradeço o convite. É um prazer sempre fazer um bate-papo com você, né? Esse trabalho que vocês fazem de levar informação, educação e dar espaço para os gestores se colocarem é excepcional. As tuas análises são sempre muito técnicas, muito precisas. Então, eu que agradeço o convite, agradeço a disponibilidade, né? Sei que não é uma live, mas estamos aqui na sexta-noite, então, mais uma vez, obrigado. É um prazer estar aqui para poder, enfim, responder aí teus questionamentos, as dúvidas que enviaram para você e tirar dúvidas aí a respeito dessas questões levantadas dessas últimas duas alocações do MGFF. Perfeito. Bom, muita gente já deve te conhecer de lives que você faz, várias entrevistas que você dá, sem dúvida você é um dos gestores que mais dá entrevista pro mercado, mas acho que é parte do canon, né, da rotina, da liturgia de uma entrevista, uma apresentação rápida de quem é a Mogno, os fundos dela, né? O pessoal geralmente conhece mais o MGFF, eventualmente o MGCR, alguma coisa assim, mas tem mais coisa. E até um pouquinho de quem é o Daniel Caldeira. Também muita gente só te conhece a partir do momento que a Mogno veio ao mercado, mas eu acho que vale a pena também o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você. Bom, eu comecei minha carreira no começo dos anos 2000, né, na Reding Grifo, entrei como estagiário. Quando a gente vendeu a empresa para o Credit Suisse, eu já era um dos sócios da empresa, né, tive a oportunidade de trabalhar com o Luiz, com diversas outras pessoas excepcionais que passaram e construíram a Grifo. Tive a oportunidade de trabalhar muito perto de diversos gestores de terceiros, que eram parceiros, né, da Reding Grifo. Foi a primeira casa de gestão de patrimônio que começou a trabalhar com uma plataforma totalmente aberta. Tive a oportunidade de ver alguns dos fundos mais antigos imobiliários surgirem, né? As pessoas conhecem bem o HGBS, o HGRE, mas antes disso a Reding Grifo chegou a fazer 2 fundos de incorporação, né? Então estava lá ao longo desse processo, apesar de não estar diretamente na equipe. Em 2010, eu, que sempre gostei muito do mercado imobiliário, resolvi sair, né? Eu adorava trabalhar na Reding Grifo, no Credit Suisse não tanto, e então juntei isso com a minha vontade de trabalhar, conhecer mais o mercado imobiliário, e fui trabalhar com incorporação de shopping center, tá? Fiquei de 2010 a 2013 trabalhando com isso, fui CFO de uma empresa de shopping center, e digo isso, depois vocês vão entender, trabalhei muito próximo, né, da minha equipe, do Diego, que eu passei desde o momento que eu montei a Mogno, tentando trazer para a Mogno, e finalmente ano passado a gente conseguiu. Então é uma das pessoas que está hoje comigo, que tem aí quase 15 anos de experiência em shopping, né? E em 2015, quando acaba o nosso contrato de não competição com o Credit Suisse, a gente começa a Mogno, né? E essa pergunta é muito boa, né? Porque no final eu acabo fazendo muito esse papel de fazer live, de aparecer, dar entrevista e tal, e as pessoas não sabem o que está por trás, não conhecem o resto da equipe, né? Hoje a gente tem uma equipe bastante robusta na Mogno, tá?
A Mogno já teve mais focos, hoje está bastante concentrada aí no mercado imobiliário e em algumas coisas alternativas, né? Crédito, algumas operações imobiliárias mais estruturadas, mas hoje, basicamente, eu faço o papel de gestor, né? As decisões, evidentemente, não são só minhas, são colegiadas, né? A gente tem pessoas que ficam mais à frente do dia a dia de cada fundo, então, por exemplo, o MGCR, no final a gente toma uma decisão junto, mas o Wellington toca mais o dia a dia, né? Para dar um exemplo. Desde o ano passado, o Oswaldo, que é meu sócio já há muitos anos, está com a gente também há bastante tempo, passou a ser o CEO da empresa, né? Especialmente para que eu e a equipe não tivéssemos que lidar com aquelas dores de cabeça de tocar uma empresa, né? Administrativo, RH, esse tipo de coisa. Então, a gente realmente consegue ficar bastante focado na gestão dos fundos. Hoje, basicamente, somos eu, o Vitor, o Bruno, o Fred, o Wellington, o Marcos, o Lorenzo, o Gustavo, né, o Couso, a gente chama de Couso, a Raíssa. Isso bastante focado na gestão dos fundos, né? Fora isso, a gente tem uma equipe de 4 pessoas que nos dá suporte com tijolo, né? O que a gente chama de alguma maneira, de consultoria imobiliária, e a gente tem as pessoas de suporte administrativo, marketing, etc. Então, é uma equipe bastante grande, focada aí na gestão desses fundos, né? Hoje, os nossos principais fundos são o MGFF, o MGCR, o MGHT. Recentemente, a gente começou um fundo imobiliário novo, né? Pouca gente conhece, é o MGRI, tá? Esse fundo, por enquanto, ele só tem um ativo e só tem um cotista, tá? Que no caso é o Iridium. A ideia é que esse fundo, tirando as operações de hotel, que é uma coisa, um segmento muito específico, uma tese muito nichada que a gente tem, vamos dizer assim, a ideia é que o MGRI reúna aí todas as nossas operações de tijolo. Então, eu quero comprar um galpão, vai para lá, quero comprar um corporativo, vai para lá, e assim por diante, tá? E a gente tem feito algumas coisas alternativas junto com essa parte imobiliária. Então, recentemente deu início a um FDIC, tem um outro que deve começar aí nas próximas semanas, mas a maior parte aí do nosso foco realmente é nos fundos imobiliários e estruturar operações imobiliárias que acabem tendo sinergia com a gestão dos fundos. Excelente, excelente. Acho que isso dá uma boa visão que às vezes as pessoas acham que é só o Daniel, né? Cada gestor às vezes tem uma pessoa que dá mais entrevista, que aparece mais, mas tem uma equipe muito grande. Eu acho que é muito interessante o pessoal ter essa ideia de que é uma empresa, é muito mais do que uma ou duas pessoas ali tomando decisão. Só na parte imobiliária, hoje, assim, somos quase 20 pessoas, né? Só olhando o imobiliário. Realmente, antes de trabalhar com shopping, eu olhava shopping, né, com uma visão ingênua e falava, shopping é uma moleza, né? Você faz o shopping e ganha dinheiro. E eu acho que as pessoas olham gestão de fundos e acham que é a mesma coisa, né? É só gerir o fundo e ganhar dinheiro. É muito trabalho, é muito detalhe, é muito ângulo que tem que olhar. É uma equipe que é cara, né? São profissionais que são demandados pelo mercado, então é muito trabalho. Não existe uma pessoa tocar um fundo ou uma gestora, né? Quer dizer, é muito mais amplo que isso. E se não tivesse essa equipe muito qualificada, muito experiente, vamos dizer, carregando piano lá junto comigo, não tinha nem disponibilidade para estar aqui fazendo uma entrevista, né? Com certeza. E daí eu vou te perguntar, você falou dos fundos da casa e um que você não mencionou, até porque já não é mais da casa, mas ainda carrega o nome, e é, claro, uma das principais dúvidas que o mercado teve dessa alocação do MGFF, que é o fundo de fundos, foi o MGLG, antigamente chamado de Mogno Logística, hoje com o nome de Mogno Suno Logística. Então, assim, eu acho que vale a pena você contar um pouquinho dessa história, até porque o MGFF adquiriu participação. Historicamente, você sempre falou em lives, entrevistas, até nos relatórios, que o MGFF não compraria fundos aonde
houvesse conflito de interesse, onde a Mogno fosse gestora e agora aparece esse fundo que carrega o nome da Mogno. Então, explica pra gente exatamente o que houve aqui, se é conflito de interesse, se não é, até que ponto que é, como é que tá essa relação entre Mogno, Suno, MGLG, MGFF, conflito de interesse. Dá uma explicada, porque isso realmente gerou um bocado de dúvida aí no público. Ótimo ponto, é super importante esclarecer isso. E assim, isso a gente responde com a maior tranquilidade, porque o nosso regulamento não deixa existir esse conflito de interesse, né? O regulamento do MGFF não permite que o fundo compre qualquer outro fundo cuja gestão seja da Mogno, tá? Então, se eu for lá e der uma ordem para comprar MGCR, o administrador vai falar, não pode, cancela essa ordem, não aceito essa alocação, né? Então, vamos dizer, isso não é nem uma prerrogativa nossa, né? Quer dizer, é proibido que o MGFF compre fundos de gestão da Mogno, tá? Com isso, a gente acaba perdendo oportunidades? Acaba. Pô, gostaria de comprar MGCR num determinado preço? Gostaria, não posso. Né? Gostaria de comprar MGHT num determinado preço? Também gostaria, também não posso. Por outro lado, isso traz uma proteção para o cliente que sabe que eu não vou usar o dinheiro dele, né, do cotista, para aumentar um outro fundo porque eu quero que ele cresça e não porque eu acho que é uma boa alocação, né? Como fica claro aí o conflito de interesses. Então, isso a gente não faz, o fundo não pode fazer, tá? Onde que entra essa história do MGLG? O MGLG foi um fundo que a gente começou no primeiro semestre do ano passado, né? A gente comprou um pacote de 5 galpões de 2 vendedores diferentes, e naquele momento a gente sabia que a gente não estava comprando aqueles ativos num preço muito descontado, né? E como a gente compensou isso? A gente parcelou essa compra em 3 semestres e uma parte dela tinha o que a gente chama de seller's finance. O que é isso? Né? Eu vou lá falando, Nod, esse seu galpão aqui eu quero comprar, e vamos dizer que esse galpão gera 100 mil reais por mês de aluguel. Só que eu vou te pagar 1/3 agora, 1/3 daqui a 6 meses, 1/3 daqui a 1 ano. Né? Só que eu já recebo os 100 mil todo mês agora, mesmo tendo pagado só um pedacinho. Tá? Um pedacinho, 1/3, o que quer que seja, né? Depende da negociação. Isso faz com que o fundo receba um montante de aluguel desproporcional ao que pagou, e isso faria com que o fato de a gente não estar comprando muito barato funcionasse, né? Ficasse uma equação financeira interessante. Qual era o risco dessa operação? A gente não conseguir captar para as parcelas subsequentes. Meio que por definição, a primeira parcela a gente captou, né? Porque senão não teria nem começado o fundo, pagamos a primeira parcela. A segunda parcela, que a gente tinha que pagar no início do segundo semestre de 2021, ela caiu, assim, com dias de diferença da proposta de reforma tributária, que veio com aquela surpresinha para todos nós envolvidos no mercado de fundos imobiliários, que dizia que ia se tributar o FII, né? A gente, naquele momento, tomou um susto, né? Falou, bom, o que a gente faz aqui? Conversamos com os vendedores, com as casas que estavam junto com a gente, coordenando a oferta, né? De alguma maneira ancorando a oferta, e falamos, gente, a gente não paga, a gente cancela a oferta e paga quando der, a gente faz a oferta e vê o que acontece. Todo mundo falou, olha, faz a oferta, vamos ver quanto a gente capta, e aí a gente decide o que a gente faz. Né? A gente ia captar 135 milhões, a gente captou um montante ao redor de 50, e procuramos a Quineia, falamos, olha, Quineia, tem esses ativos aqui, eu preciso de 85 milhões para mais, né? Porque tem custo, etc. Mas assim, preciso líquido aqui de 85 milhões para honrar essas parcelas. Você topa fazer um CRI? Equipe da Quineia sempre muito eficiente, muito rápida, o Flávio sempre muito solícito, nos atendeu nesse pedido, né? Fizemos um CRI para a Quineia, pagamos a segunda parcela, e aí sobrava a parcela final para o começo de 2022. Já alguns meses antes, né, em outubro, a gente começou a
ver que o mercado estava bastante complicado, falou, bom, o que a gente vai fazer aqui, né? E a gente começou, junto com o BTG, no caso, que era o vendedor dos últimos ativos que faltavam, buscar soluções para essa situação. E o que acontece é que a cota foi caindo, né? Assim, o mercado, os cotistas que entraram foram ficando preocupados, falaram, pô, como é que vai pagar? Tem obrigação, tal. A cota foi caindo, isso foi deixando a gente numa situação complicada. Quer dizer, captar já não é trivial, né? Aí a sua cota vai ficando depreciada, fica mais complicado ainda. Fala, pô, vou ter que captar barato, né? E aí fica mais complicado para o fundo. Então, foi se desenhando uma situação mais complicada. O BTG foi bastante razoável, né? Assim, de um lado, eles tinham lá um contrato de venda do ativo, do outro lado, eles entendiam que a gente estava numa situação que não conseguiria honrar aquilo da maneira original, então foram sempre dispostos a participar da solução. E no final do dia, a solução que a gente encontrou foi uma outra gestora que falou, olha, eu tenho interesse, né? Eu consigo, de alguma maneira, ancorar essa captação que precisa para pagar a terceira parcela. Vamos ver se a gente faz aqui alguma coisa em conjunto. Evidentemente, estou falando da Suno, né? E a Suno, que já, se não me engano, há 4, 5 anos, vem crescendo bastante, e que começou como uma casa de research, que recentemente abriu uma asset, né, uma gestora. E por que eu digo isso? Porque a Suno vem montando essa equipe de gestão, né? E então o que a gente fez? A gente chamou os maiores cotistas do fundo e falou: olha, a gente tem uma solução para quitar aqui o que falta, tá? Isso envolve transferir o fundo para uma outra gestora. Só que a Suno, apesar de já estar com uma equipe robusta e tal, ainda não estava com uma equipe capaz de absorver um fundo de logística complexo, né? São 5 ativos, são 2 SPE, são 2 CRIs, né? Então, é uma situação que não é simples de gerir no dia a dia. Então, por que a gente optou em deixar lá, né, o Suno Mogno Logística? Porque a proposta que foi levada para os cotistas em assembleia e foi aprovada foi a seguinte: a gente passa a gestão para a Suno e a Mogno fica como consultora desse fundo para que a coisa não fique largada, né? Quer dizer, você não consegue jogar 5 ativos, relação com inquilino no meio de expansão, né? No colo de alguém e falar, se vira, né? Com dinheiro em SPE, ativo em SPE, CRI para pagar. Então, a gente está trabalhando muito próximo da Suno para que o dia a dia do fundo não se perca nesse processo, né? Não se prejudique nesse processo. Então, optou-se naquele momento por deixar o nome, até que a equipe da Suno pudesse assumir isso sozinha, e aí a gente não precisa mais fazer esse papel, né? Isso já foi cerca de 4 meses, então estamos bastante confiante que eles estão tomando pé da situação e daqui a pouco não precisam mais do nosso auxílio nesse momento, tá? Então, e aí eu entendo que vem a confusão, né? Porque o fundo chama MGLG, tem lá o nome da Mogno, e você fala, pô, você falou que não tem conflito e comprou um negócio que chama Mogno e o ticker é MGLG. Sim, né? Compramos, porque o fundo não é mais gestão da Mogno, é gestão da Suno, ainda tem o ticker antigo, ainda carrega o nome da Mogno no nome, né? Estou redundante, mas não tem conflito nenhum, tá? A gente não é remunerado pelo auxílio que a gente dá para a Suno, a gente não cobra nenhuma taxa do MGLG. Aliás, quando a gente começou o MGLG, o nosso compromisso com os cotistas era não cobrar taxa de gestão por 1 ano, né? O yield ficava bastante alto no começo. E aí, depois de 1 ano, com o dividendo estabilizado, lá, se a gente tivesse conseguido pagar as parcelas todas através de captações, como era o plano original, a gente passaria a cobrar taxa de gestão. Quando a situação do fundo foi se complicando, a gente falou, não vamos nem cobrar a taxa de gestão. Então, esse é um fundo que a Mogno nunca ganhou nenhum real como gestora, tá? Nunca cobramos absolutamente nada. E então, o que a gente fez, né? Ontem eu até fiz uma live no Instagram, que está disponível
para quem quiser assistir, explicando essa alocação. Então, o que a gente fez? A gente olhou um fundo que a gente conhece extremamente bem, que a gente conhece os ativos, que a gente conhece os inquilinos, que a gente sabe que a gente sabe, né, que na nossa avaliação tem muito mais valor do que R$ 50 por cota, que foi o preço da oferta na qual a gente entrou. Então, a gente fez uma alocação num fundo que a gente acredita que tem bastante assimetria positiva, com um carrego bastante interessante, e que a gente tem muito conforto pelo conhecimento e pela proximidade que a gente tem, tanto com os ativos quanto com os inquilinos, não é? Então, apesar aí do nome e o fato da gente ter sido gestor do fundo, não há qualquer conflito de interesse aqui, e se houvesse, o administrador não teria deixado a gente fazer essa alocação, porque o nosso regulamento não permite. Perfeito. Então, reforçando, né, o BTG, que é o administrador do MGFF, né, como qualquer administrador, ele é responsável e ele supervisiona qualquer aquisição, qualquer venda, para ver se está seguindo todas as regras, leis, nuances e regulamento do próprio fundo. Ou seja, não é só uma avaliação da Mogno, do jurídico da Mogno sobre o regulamento, se permite ou não, e se a norma, se a ICVM 472, se a lei dos fundos imobiliários permite, mas também a avaliação do próprio jurídico do BTG, que é o que eu ouço falar de muito gestor que é ou foi administrado pelo BTG, é uma equipe com compliance pesado e que não é... se eles não deixam passar. Então, assim, eles são realmente extremamente rigorosos e só passou porque realmente isso foi bem avaliado, foi profundamente avaliado. Tô correto? Corretíssimo. No final, Nod, se eu vou lá e desrespeito o regulamento, não sou só eu que sou punido, ele vai ter que responder também, né? Então por isso que ele é tão rigoroso aí, vamos dizer assim. Perfeito. E essa consultoria que hoje a Mogno desempenha, você até mencionou sem ter nenhuma remuneração, etc. Isso tem algum prazo definido para acabar? Isso vai sendo avaliado conforme a Suno vai tomando pé e vai até robustecendo a sua equipe? Existe alguma ideia, algum plano de equipe da Mogno migrar para a Suno? Existe algum, digamos, um pipeline disso, assim? Não tem nenhuma hipótese, nenhuma conversa a respeito de pessoas do nosso time migrarem para lá, tá? Inclusive, cada mês que passa, a gente tem conseguido dedicar menos tempo a esses ativos enfim, focar mais nas coisas, nos fundos, nos ativos que a gente faz a gestão, mas não tem nenhum tempo, né? A gente não vai falar, olha, eu disse que era 4 meses, acabou, azar seu, né? Então, como toda boa parceria, a gente está junto para auxiliar até que eles falem, gente, estamos tranquilo, obrigado, vamos em frente. Perfeito. Então, assim, acho que isso esclarece boa parte das dúvidas, né? Até tinha uma lista maior de perguntas, mas suas respostas acabaram abrangendo, acho que abrangeram as perguntas que o público lançou, a dúvida que o pessoal tinha em relação a MG e LG, mas também tem a outra dúvida, a outra alocação também, que o fundo também alocou cerca de 10 milhões nesse último relatório, né, na base junho, relatório divulgado agora em julho, que é uma operação que está escrita no relatório como SP Special Ops. E no relatório comenta que é uma ferramenta para o fundo alcançar um mercado de CRIs. Então, assim, exatamente isso é o quê? Isso é um fundo imobiliário, isso é um projeto de fundo imobiliário que hoje é só o MGFF que é cotista e que vai lançar no mercado, é uma operação consorciada com outros players. O que é isso, tanto do ponto de vista do racional, como até do ponto de vista estrutural? É um fundo multimercado? É um FII não listado? O que é esse Special Ops? Legal. Esse fundo, ele é um fundo imobiliário, é um FIDCRI, tecnicamente, né? Gerido e administrado pela Red, tá? Atualmente, o único cotista dele é o MGFF. Tá? A ideia é que esse fundo busque aí CRIs e créditos alternativos que a gente acredita que fazem sentido, tá? E a ideia é que seja um pouco diferente. O que acontece com o fundo de CRI, né? O fundo de CRI, ele fica lá funcionando, e aí ele tem que montar um pipeline, fazer uma oferta, que é um processo que leva meses,
às vezes demora muito tempo para alocar. O que a gente queria aqui? A gente queria muita agilidade. E a Red consegue nos atender nesse quesito. Então, a Red fala, putz, olha, apareceu aqui um CRI, a IPCA mais 10, né? Você tem interesse? Tenho, beleza, faz uma 476, capta 10 milhões, coloca lá 10 milhões rapidinho e aloca. Então, a gente não quer ficar refém do fundo, fazer um fundo de CRI, né? Fazer um pipeline, passar por um processo. Se tiver uma oportunidade, a gente quer aproveitar rápido, tá? E a gente vou entrar em questões um pouco, vou tentar evitar aqui questões bastante mais técnicas, mas muitas vezes, na nossa visão, a precificação dos fundos de CRI não acompanha a precificação do que deveria ser um CRI, né? Então, o que eu digo aqui, né? A gente foi lá no Special Ops, olhou 2 CRIs lá por hipótese, IPCA mais 9,5, IPCA mais 10, e a gente acha que ano que vem a gente está falando aí num CDI de 8 com uma inflação de 5,5 por hipótese, né? A gente entende que esses papéis tinham que valorizar 15, 20%, mas a gente não acha que os fundos de CRI vão valorizar tanto, né? IPCA menor, então paga um dividendo menor, tal. Então, a gente acredita que a gente consegue capturar melhor, tanto capturar mais rápido operações que apareçam e capturar melhor uma valorização que a gente espera aí nos próximos meses. E não estamos falando só de CRI, né? A gente pode, evidente, né, a Red, junto com a Red, olhar aí créditos um pouco mais alternativos, FDICs, enfim, coisas onde a gente consiga buscar taxas de retorno bastante interessantes. Mas é um fundo imobiliário, tá? O MGFF é um FOF puro sangue. A gente não compra ativos que não sejam FIIs. Evidentemente fora caixa, né? Perfeito, perfeito. Então ele está classificado como fundo imobiliário e CVM 472 é um fundo imobiliário. Hoje não listado, né? Até para poder explicar para o pessoal que nem todo fundo imobiliário está em bolsa, como eu costumo dar a metáfora, nem toda empresa está na bolsa. A padaria da esquina não está na bolsa e é uma empresa, assim como a Petrobras é uma empresa, mas uma tem ações listadas, outras não. Nem todo fundo imobiliário é listado. Você pode ter fundos imobiliários fechados, é muito usado por grandes investidores, grandes players, investidores internacionais, institucionais, etc. usam. Então, se eu entendi bem, é isso. É um fundo imobiliário seguindo todas as regras, todas as obrigações, direitos e limitações de um FII listado, aquele que o público de varejo conhece. Ele simplesmente não tem um ticker, ele não tem um código de bolsa de valores para negociar. É isso aí? Exatamente. Perfeito. E agora, ok, ele não tem ticker hoje. Eu vou te fazer uma pergunta pensando num futuro. Obviamente que tudo pode mudar planos, podem surgir propostas, surgir ideias, mas hoje eu não vou nem usar o termo guidance, porque acho ele extremamente formal, mas vamos dizer assim, hoje, aonde está o teu coração em relação a essa operação? A ideia é você acabar amadurecendo essa operação, crescer ela e de repente acabar soltando ela na bolsa, fazer uma oferta pública secundária ou o MGFF vender isso em bolsa, atrair outros investidores conforme a operação ela for crescendo e precisando de mais recursos ou não, ficar ali mesmo 10 milhões para lá, bota mais 5, tira 5, bota 8, tira 8 e ficar ali bem dentro de casa. Onde que está o teu coração hoje, vamos dizer, projetando essa operação para daqui, sei lá, 1 ano ou 2? Olha, a gente tem visto operações de crédito com taxas de retorno muito interessantes, né? E operações que nos deixam muito confortáveis. Então, a nossa ideia é aproveitar isso. Então, apareceu aqui um FDIC, putz, então, por hipótese, né? Estamos vendo aqui um FDIC de CDI mais 12, né? Vamos colocar um pouquinho? Legal, vamos. Apareceu um CRI IPCA mais 10, numa situação interessante, vamos colocar um pouquinho. Agora, essa é a nossa visão como investidor do fundo, né? Quer dizer, e evidente, como investidor do fundo, a gente tem nossa opinião é muito relevante para onde o fundo vai, porque é a gente que decide no final. Mas é um fundo de gestão da Red, né? Então cabe a Red nos propor, falar, olha, tem isso aqui, o que você acha de seguir por esse caminho? Mas a nossa visão, né, assim, vamos dizer, o nosso coração aqui nessa operação, ele é em conseguir
aproveitar operações de crédito com spreads interessantes e trazer isso direto para o cotista do MGFF, né? E a gente consegue fazer isso com um custo muito baixo, né? O fundo tem taxas extremamente apertadas, né? Assim, não cobra taxas de mercado, tá? Então não é um fundo que tem gestão alta, performance, etc. Então a gente consegue é o que a gente chama de beber na fonte, né? Quer dizer, se eu vou lá no incorporador, por hipótese, e ele está captando a IPCA mais 10, eu não tenho um estruturador no meio, não tenho um coordenador no meio, isso acaba chegando muitas vezes para o fundo de CRI a IPCA mais 8,5 e para o cotista vai ficar 7,5 porque tem os custos, né? Então a gente consegue trazer de fato o retorno que aquele risco justifica sem uma série de reduções aí no meio. Entendi. E, de novo, falando de futuro, agora bem mais na gestão da Mogno, agora pensando no MGFF em relação a esses Special Ops, claro, ele formalmente continua então sendo um fundo imobiliário puro sangue, porque afinal de contas o Special Ops apesar de ser uma operação especial, como o próprio nome já diz, é um fundo imobiliário, com todas as regras, etc. Mas, assim, isso é uma porta, digamos assim, para o MGFF se tornar mais híbrido, digamos assim, ter uma fatia alocada de uma forma mais definitiva em operações de CRI estruturadas dentro de casa, etc. Ou seja, assim, não sei, chutando, vai ser 25% Special Ops e 75% fundo de fundos listados, home broker, etc. Tem alguma visão, alguma ideia desse tipo? Não, em hipótese nenhuma, Nod. Assim, hoje a nossa alocação em CRI no fundo, Special Ops mais fundos de terceiros, quer dizer, a nossa alocação inteira em CRI está em cerca de 25% e nossa direção hoje é reduzir isso, não é aumentar isso, tá? É evidente, a gente tem focado em alocações em fundos de CRI, onde a gente enxerga algum upside ou mais indexados a CDI, né? A gente enxerga o DI o DI pressionado por um tempo maior do que a inflação, né? Aliás, a última leitura aí de inflação já deu um sinal claro que a gente está num início de um processo de redução de inflação, enquanto a gente vê ainda os DIs mais pressionados, apesar dessa semana aí a maioria dos DIs ter baixado aí dos 13, mas não imaginamos esse fundo adquirindo, essa posição adquirindo uma proporção tão grande no fundo de jeito nenhum. O MGFF não vai virar um hedge fund, é um fundo de fundos, onde a gente sempre vai tentar trazer operações que o nosso cotista não consegue fazer sozinho, né? É evidente que o grosso de um fundo de fundos vai se alocar em grandes fundos de mercado e tal, e aí tem aquele nosso trabalho de, vou migrar um pouquinho para corporativo, vou migrar para logística, vou daqui para lá, mas a gente sempre gostou de ter uma parcela do fundo focada em coisas que o nosso cotista não consegue, né? Quer dizer, grandes acertos que a gente teve no fundo, hoje é fácil esquecer, né? Os fundos de fundos estão todos bastante amassados assim, o pessoal olha fundo de fundos e fala, pô, né, fundo de fundos está sofrendo muito e tal, mas grandes acertos que a gente teve no MGFF foram operações estruturadas, né, pedra dourada, venda de ativos mais ilíquidos, e não é porque a gente está num momento mais complicado para os fundos de fundos agora que a gente vai deixar de procurar essas oportunidades, ao contrário, né, vamos cavar agora para colher a hora que o mercado melhorar, vamos plantar agora. Então, tem uma série de conversas que a gente está tendo, seja colocar operações como essa, seja vender ativos em fundos mais líquidos que a gente tem no portfólio, que a gente segue agora, que apesar do momento ser delicado, alguma hora vão acontecer. Entendi. Assim, e já que você falou, está fazendo alguns movimentos, fazendo algumas coisas, assim, hoje o fundo ele está bastante descontado, né? Está girando ali na base de 20% de desconto, 15% de desconto em relação ao valor patrimonial, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dia a dia isso muda, ao longo do dia isso já muda, tá com dividend yield
abaixo da Selic, sejamos sinceros. E isso, claro, como você mencionou, gera preocupação, até gera dificuldade você fazer uma captação para capturar uma oportunidade de mercado, porque outros fundos também estão descontados, então poderia ser um momento de captar, mas você fica amarrado pelo valor patrimonial né, acima do valor de mercado, o valor de mercado abaixo do valor patrimonial. Claro, óbvio, você não pode adiantar certas coisas, obviamente por regulamento, por regras da CVM, etc. Mas o que você pode dizer para o cotista, assim, esperar do fundo, digamos assim, para daqui até o fim do ano, para daqui a 12 meses, 18 meses, principalmente questão de reverter isso, o fundo vai tentar fazer uma emissão abaixo do VP para captar uma oportunidade para trazer um retorno maior. O que vocês têm pensado de alocação, de estratégia para tentar melhorar o yield, reverter o desconto, ou não, vou manter minha estratégia e isso vai dar resultado lá na frente, vamos apertar o cinto agora, mas a estratégia ela segue como está. O que você pode dizer pro teu cotista hoje? Legal. Bom, foram várias perguntas aí, mas assim, uma parte dessa pergunta é muito importante. A gente já, inclusive, escreveu em relatório, né? Podemos dizer isso tranquilamente. A gente não vai fazer emissão abaixo de patrimonial, tá? Então pode ficar muito tranquilo. Apesar de ter oportunidade, a gente entende que não justifica captar abaixo de patrimonial para aproveitar essas oportunidades, né? A gente tá com yield aí próximo da casa dos 12, né? Abaixo da Selic hoje, mas em linha com vamos dizer, com outros fundos de fundos, não é? E qual é a nossa estratégia? A gente olha muito o mercado de REITs lá fora e você vê que no final é muito interessante, é evidente, eles estão inseridos numa economia que cresce muito mais que a nossa, de uma forma muito mais estável, né? A gente, PIB cresce 3, e aí cai 3, e aí eles têm uma atuada muito mais constante, mas você vê que ao longo de anos e ao longo de décadas, tem fundos que conseguem entregar um dividendo por cota que cresce. E é isso que a gente quer fazer, com um desafio que o fundo de fundos ele sempre vai ter momentos de volatilidade no dividendo, né? Então, o que a gente quer fazer? E como a gente já escreveu em relatórios, a gente quer pegar esses 55 centavos que a gente hoje está rodando aí de dividendo recorrente e ter isso como um piso que todo ano a gente consegue crescer um pouquinho, né? E aí, fizemos, sei lá, apareceu alguém para comprar o Almi 11, né? Aí vendemos o Almi 11 por R$2.000 a cota, que está negociando aí R$860 a cota, tem um ganho, eu vou ter um dividendo extra. Mas o que a gente quer é que o cotista entenda que, vou comprar MGFF, eu vou ter uma alocação diversificada em fundos imobiliários, com uma gestão que está buscando aí operações diferentes que possam agregar, e que vai me entregar um dividendo base, que todo ano eles vão tentar crescer um pouquinho, e de vez em quando vai ter uns extras, quando o mercado subir, a gente fizer um monte de ganho de capital, ou quando destravar uma operação dessa. Então a gente quer conseguir atingir isso, né, ao longo do tempo. Excelente. Poxa, Daniel, agradeço demais a tua participação, agradeço demais a tua disponibilidade nessa sexta-noite. Estamos gravando na sexta-noite, como você falou no comecinho do vídeo. Queria agradecer demais aí, deixar aí um espaço para você deixar últimas palavras aí para os teus cotistas e para aqueles que não são ainda cotistas dos teus fundos, que quiserem conhecer. Quem tiver mais alguma dúvida, como é que pode interagir com vocês? É mais fácil mandar pelo Instagram da MOG, não é mais fácil mandar pelo e-mail? Quem tiver ainda alguma dúvida, alguma pergunta, quiser conversar com vocês, qual é o melhor caminho? E deixa aí o espaço para as últimas palavras tuas. Legal. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez, Nod, o convite, a disponibilidade e todo o trabalho que você faz de, enfim, divulgação e educação nesse mercado. O que eu acho importante é, assim, Bitcoin a 65 mil, todo mundo quer. A 20, ninguém quer, né? Bolsa a 130, todo mundo quer. A 99, ninguém quer. Fundo imobiliário é a mesma coisa. IFIX, né? Final de 2019, bombando, todo mundo quer. Agora, ninguém quer. Agora, hoje a gente vê
um descasamento muito grande entre o preço dos fundos imobiliários e os fundamentos dos ativos imobiliários, né? Hoje a gente tem aluguel subindo, aluguel corrigindo por inflação, sem inquilino falar, pô, não consigo pagar. Estamos vendo custo de reposição lá em cima, negociações de ativos imobiliários em preços recordes, né? Batendo recorde atrás de recorde. E os fundos imobiliários muito descontados. Evidente, o cliente olha e fala, bom, eu posso colocar no CDI a praticamente 14, para que eu vou comprar um negócio aqui que me paga menos? Mas é nessa hora que paga menos, que ele está descontado, que tem as grandes oportunidades, né? E a gente entende, né? A gente lida com um grupo de cotistas muito grande, o mercado de fundos imobiliários como um todo. E às vezes tem muito uma coisa assim, tá vendo? Tem conflito, tá vendo? O gestor só pensa nele mesmo. Ah, o gestor quer prejudicar o cotista. Gente, maior parte dos meus recursos, dos recursos dos meus sócios, dos meus familiares, da nossa equipe, está alocado nos nossos fundos, né? Quando o MGFF vai de 65 para 60, a gente está perdendo dinheiro, né? A gente está perdendo taxa de gestão e a gente está perdendo dinheiro na física, né? Não existe a gente falar, vamos prejudicar o cotista ou o fundo, ao contrário, né? A gente está aqui para tentar gerar o melhor resultado possível, e hoje a gente enxerga muita assimetria, né? Então, seja no MGFF, seja nos outros fundos de fundo, seja em diversos outros fundos de mercado. Então, acho que é um momento para o cotista de fundos imobiliários, para os nossos cotistas, ou para o indivíduo que tem interesse, mas ainda não tem fundo imobiliário, olhar com carinho, porque tem muita coisa descontada. E apesar da gente estar num ambiente político delicado, né? Tem uma eleição pela frente, tem o governo fazendo PEC kamikaze e tal, que acaba pressionando o DI. A gente está no momento que a inflação já está finalmente embicando para baixo, né? A gente tinha uma visão que isso ia acontecer coisa de 6 meses atrás, 8 meses atrás, e não aconteceu, mas agora é uma realidade, né? A Petrobras de novo reduziu o preço da gasolina. Então, quer dizer, mais pressão. Quando a gente vai e faz coleta de preço em mercado, estamos vendo também outras coisas cederem. Então, a gente acha que é um momento muito interessante que tem que olhar fundo imobiliário com bastante carinho, apesar de estar naquele momento que, desvalorizou muito, então não quero, né? Mas acho que é nessa hora que surgem as grandes oportunidades. Legal. E quem quiser tirar dúvida com vocês, quem quiser interagir, e-mail, Instagram, qual o melhor caminho? O mais fácil é no Instagram da Mogno, manda pergunta, Carol está lá acompanhando todas as perguntas, vai direcionar para quem for mais adequado, e a gente tenta, evidente, dar um retorno para todo mundo. Nem sempre é possível fazer rápido, e também às segundas-feiras, às 7 horas, eu faço tradicionalmente uma live, onde eu estou à disposição para responder perguntas também de quem tiver interesse. Excelente. Novamente, Daniel, muitíssimo obrigado. E claro, agradeço a você que assistiu aqui. Espero que tenha gostado. Vou deixar aqui do lado mais 2 videozinhos que também podem te interessar para você continuar os seus estudos de fundos imobiliários. E se você, principalmente se você é cotista do MGFF, coloca aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha, o que você não acha. Se você tiver alguma dúvida, eu tento interagir com o Daniel também e tirar essa dúvida. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!